E aí, pessoal, tudo bem? Então, iniciamos mais um vídeo e mais uma visita dentro do nosso tour virtual pelo Egito. Então, relembrando o último vídeo que nós fizemos, nós visitamos o templo de Abidos. É um templo muito antigo, em uma das cidades mais antigas do Egito, um templo bem importante. Vimos então os vários mistérios do templo de Abidos, né? Um conjunto de desenhos que indicam ser máquinas voadoras, como helicóptero, aviões de guerra ou mesmo submarinos. E vimos também o Osírio, que é aquele complexo onde hoje tem um lago verde. E o lago assim é bem escuro, ele é bem verde mesmo, conforme está na foto. Então não se esqueçam aí dessas informações, porque agora nós vamos para um templo que ele é ligeiramente diferente aí do templo de Abidos. Então vamos aqui à nossa próxima parada para o templo de Dendera, ou como eles falam lá, Dandera. Bom, o templo de Dendera também é conhecido como o templo de Hathor, a deusa Hathor. A gente então saiu ali de Abidos, chegamos em Qena e aí adentramos ao complexo de Dendera, onde tem o templo de Hathor, né? Esse templo então, que é dedicado à deusa Hathor, que é a personificação do amor, da beleza, da música, da alegria, da maternidade. É um templo que tem como figura principal a deusa Hathor, mas você tem algumas ilustrações também de Osíris, de Ísis também principalmente. E esse templo, ele passou assim por várias restaurações, é um templo bem antigo. Acredita-se que ele seja até mais antigo que o próprio Karnak e o templo de Luxor. Ele remonta mais ou menos do tempo de Abidos. Abidos e Dendera são um dos templos mais antigos do Egito. Então a gente vê quando a gente foi, né? Várias restaurações, porque antigamente houve incêndio dentro do templo e algumas pessoas também usavam o templo de refúgio de casa e faziam algumas fogueiras dentro do templo. Então o teto do templo estava totalmente preto, totalmente cheio de fuligem, e aí vem sendo feitas as restaurações para limpar esse teto, né? Para tentar deixar aí o mais limpo. Quando a gente foi, o hall de entrada tinha só metade. E aí dava para ver perfeitamente esse preto que tinha lá, né? Metade estava completamente preta e a outra metade já estava azul, já estava com uma cor bem definida. Quando a gente chega então ali no complexo de Dendera para entrar no templo de Hathor, você tem um portal feito de duas colunas grandes de pedra e uma coluna de pedra maciça lá no alto. É bem curioso, é um portal assim bem grande. Então são duas colunas e uma pedra maciça lá em cima. E aí a gente se pergunta, né, como é que foi parar aquela pedra lá em cima? Que tecnologia foi usada para colocar aquela pedra lá em cima, porque realmente é alto e são pedras de toneladas, né? Pedras maciças. Esse portal ele é muito bem decorado, assim como qualquer templo que você vá no Egito. E aí você passa por ele, tem um pátio grande que não tem, que tem apenas algumas representações, algumas esfinges assim.
mas é um pátio a céu aberto. E aí você chega propriamente dito no templo, né? O templo de Dendera, lembra assim bem, ao meu ver, ao próprio templo de Abidos, né? Porque ele tem aí a fachada comprida, embora seja um pouquinho menor, me parece ser mais quadrado. O templo de Abidos ele era mais comprido. De Dendera parece uma caixinha assim, ele é mais quadrado, a frente dele, né? Mas ele é bem grande para a parte de trás. E aí você se depara com as primeiras colunas. As colunas do templo de Dendera não tem, as primeiras, né, que a gente viu lá, não tem o mesmo formato que a gente estava acostumado a ver, que era o formato de papiro na sua ponta. Nesse templo, então, a gente viu as colunas de frente, com o rosto da deusa Hathor. Então, tanto essas primeiras colunas da frente do templo, quanto as colunas de dentro, toda a floresta ali de colunas, também estavam com o rosto da deusa Hathor. E não só um rosto, né? Na ponta da coluna, a base da coluna era redonda, mas a ponta da coluna eram 4 faces da deusa Hathor. A mesma deusa, o mesmo rosto, 4 vezes repetidos. O templo de Dendera, ele tem então esse primeiro salão, depois tem um outro salão mais adentro, e mais para frente tem diversas salas menores, que eles chamam de capelas, né? Tem um espaço subterrâneo, tem ainda o terraço e uma sala central. Essa sala central é onde eles acreditam que era o principal local onde o sumo sacerdote fazia aí os seus rituais e as suas cerimônias dedicadas a deusa Hathor. Inclusive, essas salas menores subterrâneas, na verdade não dá nem para chamar de sala, né? A gente teve que entrar por um buraco feito no chão, onde tinha uma escada improvisada de madeira, e entramos assim bem agachadinhos, um a um, entrar bem encolhido assim, e lá dentro não era bem uma sala, era um corredor comprido, e esse um corredor para cada lado da onde a gente entrou, né? Tinha um corredor para a esquerda, um corredor para a direita, e esses corredores assim completamente decorados, desde o teto até as paredes. Em todos os lugares do templo você tem as decorações, né? Mas isso a gente já pode notar que é uma característica dos templos do Egito, né? Todos os espaços são muito bem decorados. Assim como a sala de entrada, então o salão de entrada era completamente assim decorado, inclusive o céu não, inclusive o teto do templo inteiro decorado, principalmente na cor azul, uma cor azul celeste que está bem distinta assim, né? Uma cor bem assim nítida mesmo. Você pode ver claramente que é um azul que fantástico, assim, um azul lindíssimo para representar o céu. E nessa parte do templo, a gente tem no canto, né, um retângulo de fora a fora, assim, no teto, que tem um conjunto de desenhos chamado Zodíaco Retangular de Dendera. Esse zodíaco retangular de Dendera é muito visitado ali nesse templo. Ali você tem representados então os signos, todos os signos que a gente conhece hoje: Áries, Touro, Gêmeos, Peixe, Câncer, todos eles estão representados nessa parte do templo de Dendera.
nesse zodíaco retangular. Além dos signos, dos desenhos que representam os signos, então tem o próprio touro, tem o carneiro representando Áries, os peixes representando o signo de peixes. Então tem bem a representação dos signos que a gente conhece hoje em dia, e em volta desses desenhos tem a deusa Nut, que é a deusa do céu. Então ela tá como se fosse circulando todo esses desenhos, todas essas constelações, né? Então ele tá assim retangular, e em volta tudo desse desenho de ponta a ponta. De um lado você tem as mãos da deusa e a cabeça dela, depois vai reto o corpo dela, retão, retão, não tem curvatura, vai retão, 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 e no final tem as perninhas dela assim, quase que num ângulo de 90 graus. Por isso que eles chamam de zodíaco retangular de Dendera. Essas representações são muito interessantes e bem curiosas aí desse templo. Outra curiosidade é que o pessoal tem até como mistério do templo de Dendera são as chamadas lâmpadas de Dendera. Em uma das salas do templo, você tem então um conjunto de desenhos, um conjunto de inscrições que mostra algo que você olhando, você fala que são lâmpadas. Então você tem ali nessas salas, uma das salas é a sala subterrânea mesmo, que eu falei para vocês. Você bate o olho no desenho e imediatamente você faz a ligação e pega a referência, que é uma lâmpada, né? Principalmente aos primeiros modelos que Thomas Edison representou como uma lâmpada elétrica. O que você tem então nesses desenhos? Nesses desenhos você tem homens segurando algo que parece a própria lâmpada em si. Dentro tem um filamento, né? Os filamentos que seriam da lâmpada são representados por uma cobra. E na ponta dessa lâmpada não se sabe se está segurando, está representando segurar essa lâmpada, ou se a pessoa que está segurando a lâmpada só está encostando ali. Mas você tem o Djed, que é a coluna de Osíris, e representa aí a estabilidade. E você olhando dá a impressão que é uma própria bobina, assim. Então a representação em si do desenho parece um homem segurando uma lâmpada encostando numa bobina. É bem interessante esses desenhos. Não tem só um lugar desse templo, e é bem curioso ver. Tem outras figuras no desenho, no desenho assim no geral, mas é praticamente isso que eu comentei com vocês, que representa as lâmpadas de Dendera. Além disso, você tem na parte assim de baixo do desenho outra cobra, como se estivesse representando um cabo de conexão, né? Um fio de conexão dessa lâmpada. Bom, alguns dizem que na verdade esse desenho é apenas uma representação de uma cobra saindo de dentro de uma flor de lótus, né? Mas, de novo, como a minha opinião pessoal, é muita coincidência, né? Um conjunto de desenho assim ser tão similar a algo dos dias de hoje, né? E por que não eles poderiam ter lâmpada naquela época? Quer dizer, nós sabemos por que não, né? Porque não se tem vestígios disso hoje em dia, não se tem como provar, né? Mas enfim, o fato é que até hoje nenhum nem outra estão certos. Não se chegou então a uma conclusão do que é esses desenhos e do que exatamente eles querem dizer. Então, andando um pouco mais ali, conhecendo um pouco mais do templo, a gente subiu
no terraço para conhecer uma das capelas que foram construídas dedicados ao deus Osíris. Então a gente subiu, foi bem interessante que até as paredes de quando a gente subiu no templo eram muito bem decoradas. É lindíssimo o local, é lindíssimo. Então a gente chegou no terraço, que é um lugar a céu aberto, e fazendo assim uma voltinha no final, tinha uma capela dedicada aí a deus Osíris. O que tem então de interessante nessa capela é que nela foram descobertos aí uma das mais importantes descobertas aí do Egito Antigo, que é o chamado Zodíaco de Dendera. O Zodíaco de Dendera, ele é um círculo no teto. Infelizmente não é o original que está ali. O original está no Museu do Louvre, em Paris. Na época das expedições de Napoleão, ele retirou então essa parte do teto e levou para Paris, para a França, e está lá até hoje. Então hoje o que a gente tem lá é uma réplica fiel, né, ao que foi retirado. E novamente ali nesse círculo você tem os desenhos que a gente viu lá embaixo no zodíaco retangular, que são a representação dos 12 signos. Mas o interessante disso que não é simplesmente os 12 signos que estão ali, né? Mas também ali tem a representação da constelação relacionada a cada signo. E além disso, a posição que essa constelação estava em relação à galáxia que nós estamos. Então imagina a riqueza que é esse desenho, que foi essa descoberta, porque ali tem a posição exata da galáxia que nós temos. É um estudo astronômico. Não se trata nem de ficção científica, nem de misticismo. Realmente é um estudo astronômico comprovado e que tem a representação exata. Já foram feitos estudos dos cálculos e realmente a representação exata da constelação. Vejam, ali não é só o desenho que ele tem, o desenho de um touro representando o signo de touro. Não, ele tem a constelação, as estrelas que representam a constelação do signo de touro em relação à própria constelação. Então tá tudo muito bem, perfeitamente posicionado. Fora isso, eles estão representando a posição do Sol, a posição da galáxia que a gente está, posição da Lua, assim como a representação dos dias, né? É realmente um círculo, assim, um mapa do zodíaco muito bem detalhado, e acredita-se então que todo o estudo astrológico que nós temos hoje veio desses conhecimentos egípcios, né? E se você olhar assim, a semelhança é absurda mesmo. Eu coloquei para vocês uma foto no Instagram para vocês darem uma olhadinha e vocês vão ver como é muito semelhante à astrologia que nós temos hoje. Só que o complexo de Dendera não era um templo para astrologia. Lá o que era feito era um estudo astronômico. Então realmente era um estudo voltado aos astros, a visualização de como era os dias
um estudo todo voltado às referências das estrelas, às posições das estrelas, e cálculos precisos, né? São cálculos precisos que você tem ali que podem ser comprovados com os cálculos de hoje. É realmente uma coisa bem interessante. A gente tem lá uma cópia fiel no teto, embora ela esteja também bem numa cor escura, bem preto mesmo, ela não tá azul, porque também parece que houve algum incêndio ali no local, ou alguém colocou fogo ali. Houve algumas pessoas que usaram o local há muito tempo atrás para abrigo, então ele tá bem desgastado assim, tá bem preto. Você não consegue realmente distinguir as cores, mas o relevo você consegue ver perfeitamente todos os desenhos e todas as constelações que estão ali. E esse detalhe é impressionante, em círculo. Ele tá um desenho assim, em círculo. Na saída dessa salinha, dessa capela dedicada aí a Osíris, você também tem as paredes totalmente adornadas. O que eu achei interessante é que tinha muito na parte assim inteira assim da parte de fora da parede o símbolo de Tite, que é o símbolo do nó de Ísis, que eu particularmente só vi esse tanto de nó de Ísis junto na mobília funerária de Tutankhamun. Eu não tinha visto tantos em outro lugar. Às vezes você vê em um lugar ou outro, mas não é tão normal você ver nos templos, né? O que mais você vê é a chave da vida, é o Anki e tudo mais. Então esse nó de Ísis, que parece um hominho, ele é muito parecido com a chave da vida, só que com os bracinhos para baixo. Então você tinha muito ali uma fileira dele, né? Várias fileiras, na verdade, desse nó de Ísis, né? Representando talvez a própria deusa. Na parte de cima ali do templo, a gente ainda pôde então avistar, o templo é alto, né? Então a gente ainda pôde avistar ao ar livre os arredores do templo, né? Que tem a muralha em volta, que é bem longe assim, mas ainda está em pé. Embora ela esteja bem desgastada, essa muralha ainda está em pé, o que resta dela. E eles falam que essa muralha, quando você olha assim, ela não parece retinha, sabe? Não parece uma muralha reta. Mas eles falam que ela foi representada como sendo as ondas do mar. Então, realmente, o original dessa muralha não era reto, né? Ela era meio assim, como se fossem ondas, né? E fora isso, a gente conseguiu também avistar de longe uma outra capela menor, que era uma das entradas anteriores do templo, né? Na época em que ele foi construído. Então essa foi uma das partes aí do templo de Dendera, um dos principais pontos, né, que a gente visitou. Não fomos em todas as salas, tem salas que eles fecham e não deixam você entrar, tem partes que estavam em restauração, então também estava isolado, você não podia entrar. Então a gente viu esses pontos principais, né? Do zodíaco, das lâmpadas de Dendera, que só por isso já valeu muito a pena conhecer. O templo de Dendera também é um dos mais bem preservados. Você vê perfeitamente as figuras inteiras, conseguindo visualizar assim, o que está acontecendo naquela cena. Não consegue interpretar, né? Mas você consegue visualizar perfeitamente os desenhos que estão ali. E o teto ali do salão da frente é realmente incrível, é impressionante. A gente fica assim, leva muito, aflora muito a imaginação, né? Como que eles conseguiram desenhar aquilo no teto.
um teto tão alto e com tanta precisão, com tantos detalhes. É sem dúvida um local que não tem como você não visitar. O Templo de Dendera também tem que entrar aí no roteiro como uma das paradas obrigatórias, caso você vá ao Egito. E é um lugar realmente fabuloso, um lugar incrível. Então, essas são as informações que eu tenho para passar para vocês que eu vivi na minha jornada ao Egito. Lembre-se então dessas informações porque elas são muito importantes aí. Até a próxima parada então. Vejo vocês no próximo vídeo. Yala, yala!